salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a esse canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de darmos início a esse circo todo, faz o seguinte, já deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho que ativa as notificações de toda essa movimentação aqui no canal e comente. Utilize esse espaço aí de comunicação entre vocês e nós. Elogios, críticas ou o que quiser falar. Utilize bastante, porque aí dá engajamento pro canal. O YouTube fala assim, pô, tem bastante gente assistindo, vou distribuir para mais pessoas. Então, por favor, comente, fique à vontade. Abra seu coração. Isso. Se você vai realizar o Evangelho no lar, antes de iniciar, vai lá, separa um copo, uma garrafinha aí com água, para que ao final do Evangelho a espiritualidade fluidifique essa água, colocando ali o que você está precisando para aquele momento ou o que os seus familiares estão precisando para o momento. Importante lembrar que se você vive com alguém, coloca um recipiente aí para cada pessoa, um copinho para cada pessoa de água, porque aí é colocado, né, direcionado em específico o que cada um está precisando, tá certo? E se você quiser enviar orações para alguém em especial, você pode anotar no seu caderno, na sua agenda aí, o nome desta pessoa. Lembrando que se ela estiver encarnada, você vai colocar o nome e o endereço. Se ela estiver hospitalizada, pode ser o endereço do hospital. Agora, se ela já tiver partido, né, para o plano espiritual, aí você vai colocar o nome dela e a data do desencarne. E fé e pensamento positivo, com as orações e as vibrações. Não adianta você que está querendo dar um fim a alguém, pensar que alguém vai colocar na água um veneninho, né? E você, não, tire o cavalinho da chuva, né? Tira essa ideia da cabeça e se não tirar, procura outro caminho. A água fluidificada não vai rolar. Não, tem que explicar, né? Hoje em dia, quantas gente colocando no bolo, no ovo de Páscoa, então, né? Não é a mesma coisa, né? Então, é isso. Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim seremos, vamos agradecendo a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos para estudar sua palavra e pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, vamos fazer uma breve leitura de uma mensagem. E a mensagem, de novo, foi psicografada por Chico Xavier. E quem o espírito que mandou foi Emmanuel. A título de curiosidade, tá no livro Fonte Viva, tá? A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Mensagem que está no livro Fonte Viva, psicografada por Chico, o espírito que mandou, Emmanuel. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 16. Nós vamos ler o item 4, que é Jesus na casa de Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, atravessou a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e bastante rico.
E querendo encontrar Jesus para conhecê-lo, não o podia devido à multidão, porque era de estatura baixa. Foi por isso que correu adiante e subiu numa grande árvore para vê-lo, pois ele devia passar por lá. Um texto pequeno, que confesso que num passado aí, quando fiz a leitura, não tive o entendimento que tive dessa vez, por isso que a gente insiste em vocês também lerem o Evangelho, né, por mais de algumas vezes. E tem que me policiar, porque senão vai dar 3 horas de vídeo, né? Mas vamos lá. Na época de Jesus, quando Jesus começou a ficar no hype, vamos falar igual a juventude faz, Jesus já estava no hype, onde Jesus ia, era multidão. Aonde Jesus estava, se formava uma multidão. Multidão essa que iria buscar uma cura para uma doença, a pessoa pedia bens, cura para curar alguém da família, cura para curar a família que estava bagunçada, e assim por diante. Uma boa parte, ou quase 100% dessas pessoas, iam buscar o que Jesus poderia dar. E é o que acontece hoje. Quantos de nós procuramos aí uma igreja, um culto, um centro espírita, naquilo que Jesus pode dar, no milagre que você quer? Porque a gente só vai quando a casa caiu, quando alguém na família está doente, quando alguém perdeu emprego, quando está passando dificuldades, aí a gente procura, e pedindo. É o certo isso aí? Talvez, será, estamos indo para a pessoa certa, mas com a motivação errada? Porque quando a gente vai com esse tipo de motivação, a gente pede. Só que Deus, Jesus, não dá da forma que a gente pediu. Será que a gente não vai se frustrar? E vai deixar de lado? Então, temos que ir pela motivação certa. O problema é que desde a nossa infância, começando na escola, depois televisão, redes sociais, o seu influencer aí preferido, eles ensinam que o homem tem que ter, agregar coisas, matéria. Só que esquecem que o homem, quando eu digo homem, nós, encarnados aqui nesse plano, o importante é ser. E o que me chama a atenção é Zaqueu. Zaqueu era rico. Tinha a sua casa, os carros de boi, família bem, não tinha problema, não tinha família, não tinha doença na família, nada. Só que foi procurar Jesus. Mas não foi para ter. Ele entendeu que ele precisava ser. E chegando lá, viu a multidão, o qual dificultaria ele chegar até Jesus. E também acontece muito aqui. Talvez a nossa multidão que busca o ter atrapalha um de nós quando vai buscar o ser. Só que Zaqueu não se preocupou com isso. Zaqueu era um publicano, na verdade o chefe dos publicanos, o qual recolhia os impostos para Roma. Ele era odiado. Ele podia muito bem não querer ir no meio da multidão, porque ali tinha um empecilho. Como ele ia ser recebido ali, sendo que todos o odiavam? Mas ele ligou? Não. E o que te impede de procurar uma igreja, um culto? Vou falar da nossa seara. E procurar um centro espírita, começar a estudar, começar a praticar os ensinamentos de Jesus. O que te impede? Além disso, Zaqueu era pequenininho. Tipo eu. Não conseguia enxergar. O que ele fez? Subiu numa figueira. Uma figueira braba. E às vezes a gente... não vou no centro hoje porque tá frio. Não vou porque tá calor.
Ah, não vou hoje porque tem Big Brother. E de sexta-feira? Sexta-feira não dá, tem balada. É isso que te impede de buscar a Jesus? Zaqueu não se importou. E uma outra coisa, o que acontece com nós, falo que aconteceu comigo, e acontece da outra forma que eu vou explicar agora. Quando alguém está perdido, que está meio fazendo as coisas erradas, quando o espírito obsessor está em cima assim, efetivando ele fazer muita bagunça, e ele resolve mudar, procurar a Deus e a Jesus, o que acontece? Críticas. Foi o que aconteceu. Jesus viu Zaqueu, falou: Zaqueu, desce daí, filho. Hoje convém eu ir para sua casa, eu pousar, eu dormir na sua casa. Ali começou as fofocas. Nossa, Jesus vai na casa de um ladrão? Vai na casa da pessoa que faz mal para todos nós? E é o que acontece? A gente julga. Talvez aquele ex-presidiário, hoje ele está firmemente trabalhando forte num centro espírita. E a gente julga. Isso aí é só fachada. É o que a multidão fez ali com o Zaqueu. E se importou Zaqueu? Que nada. Assim que Jesus falou isso aí, ele falou assim, ó: de todo o meu dinheiro, metade eu vou dar para os pobres. E aqueles o qual eu fiz mal, eu darei 4 vezes mais. Ali Zaqueu entendeu o real sentido de estarmos encarnados. Não é o ter, é o ser. Ele tinha tudo. Mas quantas a gente vê aí pessoas ricas, poderosas, ter tudo, mas no fundo não tem nada. E o que acontecia com o Zaqueu? Ele percebeu ali que o importante era a espiritualidade. Era o ensinamento de Jesus. Então, a gente tem que se preocupar no que podemos ser. Tem que se preocupar também com o dinheiro? Tem. Estamos encarnados num mundo onde tudo que fazemos precisa do dinheiro. Mas ele não tem que ser a prioridade em nossas vidas. Zaqueu percebeu. E nós, que hora que iremos acordar para perceber isso? Que hora que vamos saber qual é a nossa motivação real de seguirmos Jesus? Talvez procuramos a pessoa certa com a motivação errada, o lugar certo com a motivação errada. Temos que inverter isso aí. Irmos ao lugar certo com a motivação certa, para que a mudança seja feita dentro de nós. E quando mudarmos, as pessoas, que normalmente são pessoas religiosas, aquelas que falam que segue a Jesus, que faz isso, que faz aquilo, as que mais julgam. Quando você que estava perdido aparece aí numa casa espírita dizendo que quer se transformar, quer trabalhar, você é julgado ou você é o julgador. Então também se policie nisso. Acredite que mudanças são feitas enquanto estamos encarnados. Até o último dia de nosso encarne aqui, a gente consegue mudar. Só que depende de nós. É porque a gente vive numa sociedade onde parece que é proibido mudar, é proibido melhorar, né, seus pensamentos, suas atitudes. Então, às vezes, aquela pessoa que cometeu algo, digamos assim, ruim, ela não possa, de repente, daqui a algum tempo, refletir sobre esses atos e mudar. Que aí ela é apontada pro resto, né, dos seus dias aí, como uma pessoa lá, ó, aprontou tanto e agora tá aí se fazendo de santo, né? Bebeu a vida inteira e agora tá aí procurando a igreja. Fumou a vida inteira, tá atrás da igreja. Cometeu um crime, agora tá frequentando a igreja. Então as pessoas ainda têm muito disso, de apontar o dedo para os erros passados de alguma pessoa, como se ninguém pudesse melhorar
suas atitudes, melhorar-se moralmente e espiritualmente, né? Então, as pessoas ainda têm esse hábito de serem os juízes, de terem as suas próprias verdades ali e estabelecer já sentenças, como se elas fossem Deus ou Jesus para julgar alguém perante as suas atitudes. Então, a gente tem que começar a pensar em nos melhorarmos e não ficar observando a melhora do outro, se ele está fazendo aquilo por fachada ou não, né? Porque nós também estamos errando nesse julgamento que a gente faz perante o outro. A gente tem que refletir perante isso, porque muitas vezes aquele que cometeu um erro, se arrependeu, ele está muito mais evoluído moralmente, às vezes espiritualmente, do que aquele outro que está ali julgando. Porque ele já percebeu que ele errou, ele reconheceu e ele está fazendo um grande esforço para se melhorar enquanto pessoa. Só que aquele outro não, aquele outro está ali perdido nas suas verdades, que ele julga que é a correta e soberana sobre todo mundo, e não faz por dom de tentar reconhecer que aquele outro ser está tentando se melhorar enquanto pessoa e que ele também deveria seguir o mesmo caminho. Parar de julgar, parar de falar do próximo e preocupar-se mais com a sua própria vida, com a sua melhora moral e espiritual. Mas não, a gente fica preso nas atitudes do outro, né? Se fosse assim, Deus teria colocado aqui guardiãos para tomarem conta da vida do outro, né? Nós não somos guardiãos. A gente não tem que tomar conta da vida de ninguém, a gente tem que tomar conta da nossa vida. A gente tem que tomar conta das nossas atitudes para que elas deixem o ambiente onde nós estamos mais leve e não que nós ponhamos mais fogo na fogueira. Porque não precisa, já tem fogueira demais acesa, já tem problemas surreais aí, a gente não precisa criar mais ou então colocar mais combustível, né, nessa fogueira aí para que se espalhe. A gente tem que promover a paz, a gente tem que promover a empatia, né, a caridade. Isso são formas de a gente nos melhorarmos e também ajudar aqueles que estão ao nosso redor melhorar também. Só que muitas vezes a gente também fica preso às nossas riquezas materiais, que a gente acha que vai levar conosco, né? E na verdade, a gente não leva nada daqui. Na verdade, a riqueza ela é um grande obstáculo para as pessoas poderem evoluir. Porque na maioria das vezes, quem vem com muito dinheiro não consegue evoluir moralmente e espiritualmente, porque é meu dinheiro, meus bens, meu carro, minha casa, né? Tudo é meu. E aí acaba se fechando nesse seu egoísmo, nesse seu orgulho aí bobo, que não vai te levar a lugar nenhum. A gente já há um tempo a gente escuta bastante aquela música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Quando você permite, e pior que as pessoas cantam, se emocionam, né? Até parece que é verdade. Quando Jesus vai entrar na sua vida mesmo, que entra na sua casa, vai bagunçar. Não pensa você que agora, que está estudando, que está frequentando um lugar, você vai ser abençoado aí e sua vida vai se transformar para melhor. Pelo contrário, não estou jogando um balde de água fria na sua vontade, mas sua vida vai virar do avesso. Sua casa vão ter os móveis revirados. Sabe aquele seu quarto da bagunça, onde você joga tudo lá para dentro, tudo que se não foi resolvido aí durante sua encarnação? Você vai ter que entrar lá e limpar, porque já tá dando um mau cheiro pro resto da casa. Você vai ter que resolver isso aí. E o nosso, como dizer assim, o nosso campo de visão se modifica. Quando a gente começa a ter o entendimento, a nossa visão, ela fica macro. Diferente da quando a gente não tinha, que era micro. Então a gente erra, mas erra com consciência, que é pior. Então, quando Jesus entrar na sua casa, fica ciente, não vai melhorar. Você vai pedir paciência, não vai vir um pozinho aí com o piripipim
agora é paciente. Não, vai aparecer um monte de situação para você testar sua paciência e você vai falhar, com certeza. Somos sanguíneos, não somos anjos ainda, mas temos que trabalhar. Então, agregue moralidade, busque a sua melhora, descubra o real motivo que você precisa procurar Jesus. Não vai na onda da multidão, porque a maioria da multidão está indo em busca por outro motivo. Muito se fala, você procura um centro, uma religião, pela dor ou pelo amor. É errado ir pela dor? Não, mas essa dor, em um determinado momento, ela tem que virar amor. É difícil hoje procurar pelo amor, é difícil, mas você tem que se permitir a deixar se transformar essa dor no amor, porque quando você, no seu entendimento pífio, vê que aquilo que Jesus ou Deus quer para você não é aquilo que você quer, e você não se frustra, não se revolta, não se afasta. Então, como Zaqueu, eu adorei esse texto do Zaqueu, achei bacana. Quando esse Zaqueu não se preocupou com fofoca, não se preocupou com o que os outros iriam falar, não se preocupou em pedir. Muito de nós, das nossas orações, quem faz oração, né? É só pedir. Ele não precisava. Ele foi especificamente buscando a palavra, buscando os ensinamentos de Jesus. Reconhecendo seus erros, né? E procurando ser uma pessoa melhor. E a título de curiosidade, que eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum, mas eu vi um palestrante espírita muito renomado dizendo, e se eu estiver errado, me perdoe, não foi o que, né? Bezerra de Menezes, todo mundo conhece aí, é a encarnação de Zaqueu. Bezerra de Menezes, em outras vidas, era Zaqueu. Você vê aí o quanto que Zaqueu evoluiu. Eu tenho que parar, porque senão eu vou continuar falando do Zaqueu. Gostei do Zaqueu. Mas é o que eu falei, né? Nós somos influenciados a procurar o ter, achando que aquilo é a verdadeira felicidade, sendo que para a espiritualidade, para a nossa verdadeira morada, o ter não vale para nada. O que vale é o ser. É isso? Vamos concluir. O Espírito Roberto mandou uma mensagem, sim, e vamos ver o que ele tem a nos dizer. Mensagem do Espírito Roberto. Jesus sabe quem somos, sabe o que fizemos e o que iremos fazer. Ele olha a todos com amor e compaixão, mesmo aqueles que desejam mal e buscam amparo nas coisas negativas. Então, não compactue com o erro, pois estamos em um processo de evolução onde todos têm como busca a felicidade e a perfeição. Aprenda com as situações do dia a dia, principalmente os conflitos, provas e expiações. Busque se melhorar no seu cotidiano para que cada dia seja um aprendizado. Se você tem ciência do que fez ou aquilo que faz, ou aquilo que faz é um equívoco, procure a correção, não repetindo os mesmos erros. Tenha arrependimento verdadeiro, com eficácia, reparando sempre os danos causados e assim corrigindo a sua rota. Mensagem do Espírito Roberto. É isso? Então vamos entrar em prece final. Você coloque aí suas orações, seus pensamentos naquilo qual é direito, aquilo que vai te agradar mais, tá bom? Vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos,
mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos e que emane vibrações positivas a todos aquele com que há de convivermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por dificuldades física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade aqui presente e a espiritualidade que esteja presente aí perto de vocês, que possa fluidificar nossas águas para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso. Vamos ficando por aqui em mais um Evangelho. Se você ainda não deixou o like, aproveite esse finalzinho para deixar o like. Vê se a inscrição ainda está ativa. Você que não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Eu acho que é um entendimento que a gente trouxe aqui, diferenciado da passagem de Zaqueu. Das coisas que eu estudei, nunca vi, né? Não estou gabando nós. Mas, como eu falei, cada um lê, tem um entendimento. Isso que é um evangelho. O evangelho é aquele jornal diário que parece que todo dia está se renovando. Então, compartilhe aí nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Nos visite nas nossas redes sociais também. Estamos crescendo lá no Instagram, no Facebook. E faça o que quiser. Tem conteúdo diário aí sobre o Espiritismo. Não só o nosso, mas também de pessoas renomadas e assim por diante. O dedo no sininho, importantíssimo, para você ser notificado. E comente. Utilize esse espaço aí com sabedoria. Tá certo? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar. Trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana abençoada, com amor, alegria, fé e gratidão. A gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço, um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.